Então nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? Até o versículo de número 9, de forma alternada. Eu vou ler um versículo sozinho e peço que você me acompanhe no versículo seguinte bem forte, do 1 até o 9. Então diz o texto: nesse segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no dia 21 do sétimo mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, com o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e com todo o povo, e lhes dissesse o seguinte, leia bem forte: que viu o templo quando ele ainda era belo, mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, vamos ler forte o 4, vamos lá? No entanto, tenham coragem, coragem Zorobabel, coragem Josué, coragem toda a gente desse país, trabalhem todos, pois eu, Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando tirei do Egito, o meu espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Leia forte. Pois é isto que eu, Senhor Todo-Poderoso, digo: daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Juntos, toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro. E dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Amém? Oremos, Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra. Cremos e declaramos que ela é verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade capaz de transformar o mais profundo do ser humano. E nessa fé agora, Pai, junto com a Tua igreja, nós refletimos, meditamos, com expectativa, com o coração aberto, para receber a Tua verdade, Pai. E nós repreendemos todo mal, toda ação do inimigo que queira roubar a Tua palavra, a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Continuando então nosso estudo sobre o profeta Ageu, este homem de Deus, Hagai, traduzido no português para Ageu. Este homem que se levantou no período difícil do povo de Israel. Nós vimos já o capítulo 1, vamos continuar a nossa análise aqui no capítulo 2, se Deus permitir todo ele hoje. E nós sabemos que aqui, nesse período, o povo de Israel já não tem mais rei, já não tem mais um país, já não tem mais um templo, uma vez que, cerca de 60, 70 anos antes disso aqui, a Babilônia invadiu, destruiu o templo, levou o rei cativo, o rei Joaquim, e de lá para cá, eles então perderam o status de reino. Mas, conforme Jeremias profetizou, Deus tocou no coração de Ciro, profetizado também pelo profeta Isaías, e um decreto agora, Ciro, rei da Pérsia, imperador da Pérsia, ele libera, autoriza o retorno do povo para a Terra Santa, para Jerusalém, inclusive auxiliou, fortaleceu, instigou para que eles construíssem, restaurassem o templo do Senhor. Isso por volta do ano 520, nós estamos falando aqui, o contexto do profeta Ageu. O templo foi destruído em 587 aproximadamente, aqui em Ageu estamos no ano 520. Já fazia mais ou menos 20 anos que o povo tinha retornado, e estava parado, e Deus levanta então o profeta Ageu para animar o povo, e eles, vimos no finalzinho do capítulo 1, que o Senhor Deus, versículo 14 do capítulo 1, o Senhor deu coragem e ânimo, olha só, a Zorobabel, governador, ao sacerdote Josué, e todo o povo que havia voltado da Babilônia, eles começaram a trabalhar no templo. Interessante que isso aconteceu 23 dias depois que Ageu profetizou pela primeira vez. Agora no capítulo 2, no 7º mês, a história começa no 6º mês, mas estamos aqui um mês depois. No 7º mês, então, nós temos o seguinte, uma palavra de Ageu para encorajar. Falamos na última oportunidade sobre frustração, o povo estava frustrado, desanimado, por conta que o que eles faziam não prosperava, não rendia, não estava valendo a pena, e agora eles são encorajados pelo Senhor. E Ageu diz aqui, olha só, então Deus falou a Ageu, e ele foi a falar com o governador, o Zorobabel, nosso amigo, e também com o Josué, o grande sacerdote. São dois homens importantes na história,
ok? E eles prefiguram, de alguma forma, a Jesus, o Messias, o Salvador. Zorobabel, como descendente de Davi, da linhagem de Jesus, nós vamos encontrar ele tanto na genealogia lá de Mateus, como também de Lucas, na genealogia registrada acerca de Jesus. Ele é um dos poucos que aparece nas duas genealogias, uma vez que Lucas registra a genealogia de Maria e Mateus a genealogia de José. Mas esse homem muito importante, ele é muito citado aqui, ele recebe uma palavra poderosa e também, através do profeta Zacarias, ele recebe palavras poderosas. E Josué aqui, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, também é um tipo de Jesus. Até porque Josué, algumas versões vão trazer Joshua, Jesus é a mesma palavra, é o mesmo nome. Acontece que para o português, passando do hebraico e do grego, né, Josué ficou Josué, como eu disse, algumas versões Joshua, e Jesus ficou como Jesus, mas é o mesmo nome, Josué, Jesus é o mesmo nome, ok? Então estamos aqui com um tipo do Senhor Jesus também. Então a palavra vem novamente a esses dois homens, e não somente eles, mas para o povo. O que estava acontecendo ali? Eles começaram a construir o templo, ou melhor, reconstruir o templo, e lá em Esdras, é interessante que Esdras narra toda essa história também, e diante desse pequeno começo, lá no capítulo 3 de Esdras, diz que quando eles começaram a trabalhar, aqueles mais velhos, que tinham visto o templo de Salomão, antes de ser destruído, começaram a ver aquilo e começaram a chorar, lá no capítulo 3 de Esdras. E enquanto os mais novos estavam vendo agora os alicerces sendo colocados, começaram a se alegrar, e a cantar, e jubilar. E tal era a comoção que não se distinguia o choro de tristeza, porque os mais velhos estavam comparando a situação, com o choro de alegria daqueles que estavam vendo a coisa acontecer. Então, nesse contexto, Ageu traz uma comparação acerca do que eles estavam vendo ali. E ele diz, que interessante, deve haver alguém, versículo 3, que viu o templo quando ele ainda era belo. Sabemos que ele estava agora em ruínas, né? Mas veja como está agora. Olha que expressão interessante. Não lhes parece, o texto aqui no original diz, aos seus olhos, olha que interessante, que não vale nada mesmo, o que vocês estão vendo? Aqui é o primeiro ponto importante dessa noite. É interessante essa expressão. Deus fala para eles, olha, aos seus olhos. Aqui diz, não lhes parece? E é interessante, porque como nós, muitas vezes, ficamos, prestem atenção, com uma visão distorcida, com um passado romantizado na nossa mente. Muitas pessoas vivem presos no passado, em histórias, em experiências. Aqueles homens, em vez de ver um grande milagre de Deus, ou seja, eles foram para o cativeiro, voltaram do cativeiro, um rei pagão, um rei que não conhecia Deus, determina o retorno, oferta ouro, prata, madeira, dá ordem para os seus governadores ali ao redor, porque eram vários territórios, né? Para chegar da Babilônia até Jerusalém, passava por vários territórios. O imperador diz para cada governador dar apoio, cuidar deles. E ao invés de ver todo esse milagre, eles estavam olhando lá atrás, se entristecendo, chorando, lamentando. E é tão interessante isso, que muitas vezes nós ficamos presos, tanto em experiências boas, porque uma vez eu fui no encontro com Deus, porque uma vez eu tive experiência com Deus, porque uma vez, quando eu batizei, olha, e não entendemos, deixamos de perceber o que Deus está fazendo. Aqueles anciãos choravam pelo templo, clamavam, a ponto de Ageu ser levantado para encorajá-los. Ao mesmo tempo, muitos ficam presos em experiências passadas que nem eram boas, mas a cegueira é tão grande. Vou dar um exemplo bíblico. O povo de Israel, quando saiu do Egito, começaram a andar pelo deserto, e a nuvem os guiava durante o dia, fazendo sombra, à noite iluminando, como fogo, maná caía do céu, mas eles lamentavam, dizendo, como era bom, melhor nós, olha só o que eles falavam, como seria muito melhor se nós tivéssemos ficado no Egito, porque lá tinha carne para comer, lá tinha cebola, tinha pepino, porque a gente dormia, do lado, usa essa expressão, né? Do lado das panelas de carne. Amados, o que eles eram lá no Egito?
Você acha que esses escravos tinham toda essa mordomia que eles estão falando agora? Mas é uma visão distorcida do passado. Quantos viviam o pão que o diabo amassou, como diz a expressão? Mas aí fica olhando para trás, é porque era bom o quê, amados? O que era bom? Uma vida desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus. Confusão, rolo e confusão o tempo todo. Mas a gente fica com a visão distorcida, é porque olha, era bom, porque não sei o que agora está difícil. Um profeta foi levantado no meio deles, eles foram animados, diz o texto no capítulo 1, que o Espírito de Deus, o Senhor deu coragem e ânimos para ele, mas agora estavam presos numa visão distorcida. Sabe, amados, que a Bíblia diz, lá em Hebreus, que devemos correr a carreira, amém? Fala comigo, correr a carreira. Olha só, aí ele usa a expressão, deixando de lado, deixando para trás, o que embaraça, o que prende. E sabe, amados, que muitos de nós têm esse ponto cego. Mas olha o texto, o versículo 4 diz, no entanto, tenham coragem, Zorobabel, coragem Josué, coragem toda a gente desse país. Eu amo essa expressão, amados, e ela é muito comum na Bíblia, começando lá, por exemplo, em Deuteronômio, quando Deus diz para Moisés, chama o povo, encoraja o povo, Moisés chama o povo, e diz, tenham coragem, sejam fortes e corajosos, vocês vão entrar na terra prometida. E é interessante porque Deus diz, chama agora Josué, chama ele diante do povo e fala diante do povo, Josué, seja forte e corajoso, você vai entrar na terra prometida liderando esse povo. E depois disso, o próprio Deus fala para Josué, meu servo Moisés morreu. Sabe quem foi Moisés? Um profeta modelo, a ponto do Senhor profetizar lá em Deuteronômio, olha, virá um dia alguém, eu vou levantar um profeta como Moisés. E nós sabemos que Jesus é muito maior que Moisés, como os evangelhos registram e o autor de Hebreus fala. Só que esse homem morreu, e agora quem que tem que liderar? Josué. Mas Deus diz, meu servo Moisés morreu, Josué, filho de Caleb, filho de Jefoné. Presta atenção, eu te ordeno, seja forte e corajoso, guarde minhas palavras. E é interessante porque depois, Josué chama o povo, e diz para o povo, seja forte e corajoso. Percebe que é um ciclo? Aquele que se permite ser ministrado por Deus, ele passa a ser um instrumento de encorajamento, porque não tem coisa mais contagiosa, amados, do que medo. O medo, ele contagia, ele mata a fé, o ânimo. Mas veja bem, quando Deus diz para eles, olha, coragem e ânimo, quando Moisés fala para o povo, quando Deus fala para Josué, quando Josué fala para o povo, é interessante porque Davi vai dizer a mesma coisa para Salomão, antes de morrer, diz, filho, seja forte e corajoso, Deus tem uma grande obra para você fazer. Mas é interessante porque Moisés não era coach, Josué não era coach, diga comigo assim, Deus não é coach, Davi não era coach de Salomão, quando Deus nos disse, seja forte e corajoso, Ageu não era coach do povo. O que eu quero dizer com isso? Deus não estava querendo trazer de dentro deles algo que estava neles. Olha, você tem a tua melhor versão, olha, você isso, você aqui, você tem coragem dentro de você, você tem força. Deus não diz isso em nenhum momento, ninguém diz isso na palavra de Deus. Em todos os momentos que a Bíblia diz, seja forte e corajoso, ela tem uma cláusula muito específica, que diz o seguinte, porque eu, o Senhor Deus, estou contigo. Eu não ouvi nenhum glória a Deus. Você está entendendo isso? A coragem e a força que vem de Deus tem uma cláusula, isso não parte de nós, e muitos estão frustrados por conta disso, eu não consigo mais, eu estou cansado,
e quer uma palavra de motivação, e às vezes a palavra de motivação funciona, surge algo de dentro, mas isso é insuficiente, isso é limitado, isso é fraco, isso é falho. Aí a gente precisa de outra palavra de motivação. Aí passa o tempo, outra palavra de motivação, e dali a pouco as palavras já não estão mais surtindo efeito. Mas se essa cláusula que diz: pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com você. Aí, meu irmão, se Deus é por nós, você sabe isso, né? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, você percebe que o Evangelho, ele é muito claro dizer que nós dependemos de Deus, que em nós não tem coragem, não tem força alguma. Tanto é que Ageu diz aqui no versículo, olha só: tenham coragem, trabalhem todos, olha só, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Amém? Que é a mesma palavra que o Senhor diz lá no capítulo 1, quando eles então obedecem a Deus. Isso faz toda a diferença, amados. Esse é o primeiro ponto. Aliás, o segundo ponto. Muitos estão com a visão distorcida do passado, romantizando um passado, uma história, uma lenda, um relacionamento, uma cidade. Há pessoas que mudam de cidade só fisicamente. Nova Andradina tem muitas pessoas de fora, né? Vem da região de São Paulo, Paraná, região do estado. E a pessoa vem para Nova Andradina, só que a cabeça está lá em Dourados, está lá em Campo Grande, está lá em Três Lagoas, está lá em Prudente. Fica viajando. Aí Deus está abençoando a pessoa aqui, a pessoa tem que estar aqui, ela não vive aqui. Porque a cabeça está lá, no passado, romantizando o passado. Só para ela descobrir 10 anos depois, quando ela voltar para a cidade dela, que aquelas pessoas nem estão mais lá, seguiram a vida delas, a cidade mudou, o contexto mudou, ela mudou e não percebeu, e ela perdeu 10 anos, em vez de prosperar onde Deus colocou. Então é interessante que quando o povo é levado cativo para a Babilônia, presta atenção nisso, falsos profetas foram no meio do povo, e eles falavam para o povo: ó, Deus vai tirar vocês daqui. Aí Jeremias, lá em Jerusalém, Deus falou: Jeremias, escreve uma carta para esses sem noção. E Jeremias escreve uma carta dizendo: olha, vocês não vão sair daí, são 70 anos de cativeiro, só que tem o seguinte: Deus vai prosperar vocês, se vocês obedecerem, buscarem a Deus, estiverem com Ele, Deus vai prosperar vocês aí na Babilônia, porque Deus não está preso num território, porque essa era a mentalidade da época, né? Cada país tinha o seu Deus. Uma vez que eu estou em outro país, eu tenho que voltar para o meu país. Quem está entendendo, diga amém. Mas se Deus Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso, eu gosto dessa expressão, né? Na verdade aqui, o título é o Senhor dos Exércitos, aqui é traduzido como Senhor Todo-Poderoso. Essa expressão aparece quase 300 vezes na Bíblia. Nesses 2 pequenos capítulos de Ageu aparece 14 vezes o Senhor dos Exércitos, ou o Senhor Todo-Poderoso. Ele estará com você. É tão interessante isso, amados, que em Zacarias, que é contemporâneo, no capítulo 2, versículo 6 até o 10, vem uma palavra para Zorobabel dizendo assim: Zorobabel, presta atenção, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força, porque vocês não têm força. Não é por violência, não é por força de exército, porque vocês não têm isso. Mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E vem a palavra para Zorobabel dizendo: olha, diga para esse povo, não despreze o dia dos pequenos começos. Deus está fazendo uma obra na tua vida. Quem crê, diga amém. A tua mente vai dizer que é coisa pouca, o diabo vai dizer que é coisa pouca, as pessoas vão dizer que é coisa pouca, mas a Bíblia diz para Zorobabel, o Senhor diz para Zorobabel e diz para nós: não despreze os dias dos pequenos começos. Amém? Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: eu creio que o Senhor Deus, que começou essa boa obra na tua vida, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem crê nisso?
É uma pequena obra que Deus começou na tua vida, meu irmão, pode ser. Mas Deus vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Se você crê, diga um glória a Deus. E não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Essa obra do templo, e nós já entendemos, vamos reforçar daqui a pouco o que essa obra do templo significa para nós hoje. Mas o Senhor está dizendo: coragem, trabalhem, porque eu estou com vocês. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14. O Senhor diz algo semelhante na nova aliança aos seus discípulos, e isso se aplica a nós. É a presença do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Aqui no capítulo 14, versículo 23 diz assim, Jesus está falando aos seus. Jesus respondeu, olha só, a pessoa, João 14, 23, Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela, ou faremos morada nessa pessoa. É interessante porque o versículo 1 do capítulo 14, ou melhor, o versículo 2 diz: na casa do meu Pai há muitos quartos, há muitas moradas, e Ele está preparando um lugar. Mas aqui ele diz, usando o mesmo termo, a pessoa que o ama, que o obedece, o Pai o amará. Perceba que o amor é obediência. E o meu Pai e eu viremos viver com ela, faremos morada. Amém? Já vimos isso no outro culto. Nós somos o templo do corpo de Cristo, porque nós somos o templo de Deus. Porque o corpo de Cristo é o templo de Deus. E diz aqui, ó, a pessoa que não me ama, não obedece a minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Olha o versículo 26, leia bem forte, vamos lá. Mas o auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Amém? Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Leia bem forte. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Amém? Esse é o nosso Deus. A presença dele em nós nos enche de coragem, de ousadia, de ânimo. Mas é a presença dele em nós, amados. Essa é a promessa do Senhor para nós. Lá em Mateus 28 vemos algo parecido, quando Deus então aparece aos seus discípulos, depois de ressurreto, já no final ali, e acontece a grande comissão. Diz então que o Senhor vai ao local que havia combinado com eles, e ali, ao verem Jesus, alguns adoraram, outros porém duvidaram, que sempre é assim, né? Uns adoram, outros duvidam. Jesus diz: olha, todo o poder me foi dado na terra e no céu. Vocês agora vão entre todos os povos, vocês vão anunciar o Evangelho, vocês vão ensinar o que aprenderam de mim, vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E atenção, ele diz: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Coragem, força, ela acontece se Deus estiver conosco. Versículo 5, lá voltando para Ageu capítulo 2. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando eu tirei do Egito, o meu Espírito, e essa é a questão, sempre está com vocês, portanto, não fiquem com medo. É interessante porque várias vezes Deus traz à memória que tirou aquele povo do Egito. O grande acontecimento da antiga aliança, esse é o maior acontecimento. Você vai lá na Bíblia, lá no Êxodo, as 10 pragas, você já deve conhecer a história. E, na verdade, praga até é uma tradução nossa, ocidental. Na verdade, são as 10 maravilhas de Deus.
E Deus, com mão forte e braço estendido, tira o povo do Egito. E amados, isso é repetido o tempo todo. É a Páscoa. Só que isso tem a ver com Israel. E naquela aliança Deus prometeu: olha, do mesmo jeito que eu tirei e fiz aliança com vocês, com o sangue que vocês aspergiram na porta, esse sangue fala hoje para nós de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme os evangelhos e Hebreus nos ensinam. Mas nós temos uma nova aliança hoje. Jesus, lá em Lucas, quando ele está na mesa, lá em Lucas capítulo 22, ele toma o cálice e diz: esta é a nova aliança que eu faço com vocês. Essa nos inclui, não é apenas com o povo de Israel, mas é com todos os povos, de todas as nações, todos aqueles que creem no Senhor. E se antes Deus, o Espírito de Deus estava, por conta da aliança, muito mais agora, que nós temos essa aliança superior, feita através do sacrifício do sangue de Cristo. Por isso que o Senhor diz: coragem. Diga comigo, coragem. Diga força. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 8. Vamos entender essa aliança que nós vivemos hoje. Aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 13. Na verdade, todo o capítulo eu quero ler aqui, porque é muito importante nós entendermos isso. Hebreus, ele traz uma explicação acerca dessa comparação, essa continuidade entre a antiga aliança, a nova aliança. Versículo 1 diz assim: a coisa mais importante de tudo, o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Olha só, ele é o grande sacerdote, está falando de Jesus, que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Olha o título de novo aqui, né? Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Essa tenda, meu irmão, é o que Deus mandou Moisés fazer. Depois de muitos séculos, então Deus autoriza Salomão fazer o templo, com base nessa tenda, e a glória do Senhor foi manifesta nessa tenda. Mas tanto a tenda, quanto o templo, a palavra está nos ensinando que era um espelho de algo que está lá na glória, lá no céu. Ele diz aqui, que o nosso sumo sacerdote Jesus está no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, versículo 2, que foi armada pelo Senhor, e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas, e o sacrifício de animais. Aqui ele está se referindo à antiga aliança, e por isso é necessário que o nosso grande sacerdote, Jesus, tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, ok? E ele vai explicar aqui, versículo 5 diz: o trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia, olha só, falando da antiga aliança, é apenas uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. O que Deus falou com Moisés? Olha só, lá no monte, quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo, diga modelo, que eu lhe mostrei no monte. Mas de fato Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior aos dos sacerdotes, pois a aliança, olha só, que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz, e agora ele vai citar a profecia que está lá em Jeremias, capítulo 31. Então agora ele cita as escrituras. Ele diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Olha só, essa nova aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados, no dia, olha só, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Primeira aliança. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, olha só, farei com o povo de Israel esta aliança, 2 pontos. Qual que é a aliança? Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei. Amém?
eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu, leia o 12 comigo bem forte, pois eu perdoarei os seus pecados, e nunca mais lembrarei das suas maldades. Amém? Essa aliança é feita através de Cristo Jesus, e quando Deus fala, versículo 13, da nova aliança, é porque Ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Então nessa nova aliança, por que eu estou falando de aliança? Porque Deus diz lá para Ageu, fala para o povo, que eu guardo a minha aliança, por isso que o meu Espírito está no meio de vocês, e nós temos uma nova aliança, muito superior, porque o Espírito Santo não está mais no meio, ele está em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, por isso que Jeremias profetizou: eu colocarei a minha lei na mente e no coração, não mais em tábuas de pedra, mas no coração, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo, e se nós permitirmos, ele transforma nossas vidas, faz de nós casa e morada do Senhor. Quem crê, diga amém. Ageu está dizendo aqui algo, amados. Por que isso está registrado na Bíblia? Porque Deus não está preocupado com aquele tempo que eles fizeram, que nem existe mais. É algo muito maior que Deus está ministrando aqui. Mas voltando lá para Ageu, depois que ele encoraja, então, ele vai dizer algo do 6 ao 9. Pois é isso que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo: daqui a pouco, e aqui é uma profecia, farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações, as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém, e assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata, todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro. Muitos conhecem essa expressão, né? A glória da primeira casa, aliás, a glória da segunda casa será maior que a da primeira casa. E dali eu darei prosperidade e paz, a shalom ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Amém? Então há uma profecia aqui dizendo: olha, essa casa que vocês estão mexendo agora, lançaram os alicerces, a segunda casa será maior que a primeira. Só que é interessante, isso não aconteceu. O templo físico, isso não aconteceu. Eles construíram o templo. Olha que interessante isso. Aqui ele diz, a glória, aqui diz, será mais belo. A tradução ficou um pouco a desejar aqui. Diz, o texto original diz: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Vamos entender, isso é um ponto muito importante, é o próximo ponto aqui, mais importante. O que Deus está ensinando aqui? Quando Moisés consagra o tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 40, diz a Bíblia que ele fez então a primeira oferta ali, o sumo sacerdote, e a glória, diga glória, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Kavod é o termo aqui hebraico. A glória, o peso, kavod, o peso, a glória do Senhor encheu o lugar, de tal forma que Moisés não podia entrar. Lembra que Moisés estava no monte? Sim ou não? E Deus deu as tábuas para ele, sim ou não? Mas a glória no tabernáculo era maior do que do monte, porque Moisés não pôde entrar no tabernáculo. Séculos depois, quando Deus autoriza Salomão a construir o templo, e Salomão consagra o templo, lá em 1 Reis, capítulo 8, vai dizer o seguinte, que ao oferecerem os sacrifícios, os sacerdotes ofereceram o sacrifício, e a glória de Deus, kavod, a glória de Deus encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam entrar. Deus dizendo: eu estou no meio de vocês. Olha que interessante, lá em Ezequiel, séculos depois, o povo se desvia, um rei, depois outro rei, depois outro rei, depois outro rei, se desviando, e chega um ponto, Deus fala: basta. Cuidado com o basta de Deus. Deus fala: basta. E lá em Ezequiel, a Bíblia diz, capítulo 10, versículo 18, Ezequiel tem a visão da glória de Deus indo embora do templo, e a glória de Deus que havia descido vai embora.
E não é à toa que os babilônios invadiram, destruíram, acabaram com tudo. Porque aquilo ali virou parede. Porque Deus não está preocupado com parede. Ele está preocupado com a comunhão, com a glória, com o relacionamento. Não serviu mais, não está fazendo mais isso, a glória foi embora. E essa é a situação do templo que foi destruído. Agora vem Ageu e diz: Deus está falando, daqui a pouco algo vai acontecer, vai tremer terra, vai tremer chão, vai tremer o mar, um terremoto, vou sacudir as nações, e a glória dessa segunda casa será maior que a primeira. Só que a glória não desceu mais. Eles fizeram esse templo modesto. Interessante que depois Herodes o Grande, lá da época de Jesus, investiu 40 anos no templo, realmente ficou algo grandioso. Os evangelhos registram isso, né? Os discípulos passavam, né? Diz o texto que uma vez eles passaram: Senhor, olha essas pedras, essas colunas, admirados. Foi uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E Jesus falou: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas é importante, presta atenção, a glória de Deus não veio sobre aquela casa. Mas o que será que então Ageu estava dizendo? É interessante a expressão de Deus, que as nações virão trazer riquezas, vão adorar em Jerusalém. E Deus faz uma declaração interessante, que toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Eu já vi tanta gente pregando Ageu, dizendo: ó, está vendo? Deus não estava prosperando o povo, porque o povo não estava ofertando, não estava arrumando o templo, não estava construindo o templo. Uma distorção terrível da palavra, ignorância muito grande, se não for uma malícia. Porque quando Ciro decreta, conforme está lá em Esdras, ele manda ouro, manda prata, manda madeira, e fala para todo mundo que está em volta ali, os governadores: ó, o que faltar vocês podem pôr para fazer esse templo. O povo tinha só que trabalhar. E agora Deus, para não deixar nenhuma dúvida, Ele diz: toda a prata e todo o ouro do mundo, tudo que existe, lógico que prata e ouro aqui está se referindo a toda a riqueza, é meu. Será que Deus está preocupado se a gente vai ofertar isso ou aquilo? Será que Deus está fazendo vaquinha? A questão é que Deus, Ele está dizendo para aquele povo: eu quero, desejo habitar junto com vocês. Estamos falando de glória, amém? Diga glória. A glória, a manifestação, é a presença de Deus. Agora na nova aliança, olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 1. João capítulo 1. Capítulo 1 de João começa dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e nada do que existe foi feito sem Ele. A palavra era a fonte da vida, diz o versículo 4, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Olha interessante o versículo 14, a palavra, essa palavra que estava com Deus no princípio, que fez todas as coisas, essa palavra que é Deus. Versículo 14 diz: a palavra se fez carne, aqui diz nessa versão, se tornou um ser humano e morou entre nós. A palavra morou aqui, ela significa tabernaculou, ele habitou no meio do povo. A mesma palavra utilizada para se referir ao tabernáculo, ok? Então essa palavra morou, tabernaculou entre nós, um neologismo, né? Templou, né, entre nós, cheia de amor e de verdade. Está falando aqui de Jesus, olha só, e nós vimos a revelação, olha só, da sua glória. Aí está dizendo natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai, amém? Jesus vem, se faz carne, habita entre nós, e nós, em Cristo, nós vemos a glória, a presença, a natureza divina, da palavra grega aqui é doxa, de onde vem doxologia, que é dar glória. Doxa é sinônimo de kavod. Vimos a glória dele, de tal forma que no versículo 18 vai dizer assim, ou melhor, vamos ler aqui o 17:
A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, aleluia. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus, está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus, nos mostrou a glória. Isso é tão interessante, amados, que lá no capítulo 17 de João, Jesus está orando, dizendo ao Pai algumas coisas interessantes. No versículo 5 do capítulo 17 diz: e agora, Pai, ele está orando, intercedendo por nós aqui, e agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina, a mesma glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. No versículo 22 ele diz: a glória, a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me ama, e que amas os meus seguidores, como também me amas. Pai, versículo 24, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha glória, ou a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Amém? Estamos falando da glória da segunda casa ser maior que a primeira. Nós vemos que Jesus veio manifestar a glória, sim ou não? Que Jesus é a glória manifesta, a natureza divina manifesta de Cristo, a doxa. Olha que interessante, capítulo 2 de João. Nós vemos aqui que Jesus ele vai no templo. Capítulo 2, então, nós temos ali o milagre, Jesus transformando água em vinho. Versículo 11 diz assim: Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia, assim revelou a sua glória, a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Aí ele vai lá no templo, em Jerusalém, e ele faz algo assim fantástico. Versículo 14, no pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, viu também pessoas sentadas às mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote, Jesus faz um chicote de cordas, e expulsou toda aquela gente dali, também as ovelhas e os bois, virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão, e disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Pode dizer amém? Pode dizer amém? Então os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Olha que interessante, os líderes judeus então perguntam: que autoridade você tem para fazer isso? Jesus respondeu no 19, Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos, e você disse que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, leia o 21 comigo bem forte. Porém, amém? Está entendendo, amados? Que a glória, a beleza da segunda casa, do segundo templo é maior, e ali Deus vai derramar a prosperidade e a paz que ninguém entende, a paz que só o Senhor tem para nos dar. Você está entendendo o que Ageu está dizendo? Por isso, voltando lá para Ageu, no versículo 6, ele diz: pois é isto que eu, Senhor Todo-Poderoso, digo: daqui a pouco farei com que trema o céu e a terra, o mar e a terra firme. Isso fala de controle. Deus está no controle da história. Versículo 7, vou fazer com que tremam todas as nações, as suas riquezas serão trazidas. Deus está no controle. Aqui está falando de um grande evento que possibilitará. Nós temos aqui 2 implicações, uma se referindo a Cristo, a sua primeira vinda é a igreja, e uma escatológica, para o futuro. Mas olha que interessante, olha que evento será que é esse, amados? Que evento será que é esse que bagunça tudo, chacoalha aquilo que parece que não pode ser chacoalhado? Que evento que é esse? Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Que evento é esse que possibilita essa glória, essa presença maior? Colossenses capítulo 2 diz assim:
falando da obra do Senhor em nós, olha só, versículo 13 do capítulo 2 de Colossenses. Antigamente, falando para aqueles convertidos ali, antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus, olha só o que Deus está fazendo aqui, o que Deus fez através de Cristo Jesus. Ó, a terra tremenda, o chão tremendo, as nações virando do avesso, olha só. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Leia o 14, vamos lá, bem forte, 14. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Olha só, Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Olha o versículo 15. E foi na cruz que Cristo se livrou e nos livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Dá um glória a Deus. Está vendo o que Deus fez? Zorobabel viu aquilo e de certo estava pensando que ele ia derrubar a Pérsia, que ali ia ter um grande templo de ouro, igual Salomão fez, de prata, que ele seria rei, quem sabe. Mas ele está olhando lá na frente, conforme Isaías diz, lá no capítulo 55, versículo 8, profetizando diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os meus planos, os vossos planos, porque eles são muito mais além, assim como o céu é mais alto do que a terra. E Deus agora chacoalha o mundo espiritual. Por isso que vai dizer no versículo 20: vocês morreram com Cristo, por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. E essa glória de Cristo Jesus pode e habita naquele que o obedece, naquele que tem como Senhor e Salvador. Versículo 16 aqui diz: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer. Falamos disso esses dias, né? O que torna um homem puro, ou beber, ou sobre os dias santos, e festa da lua nova, sábado. Tudo isso é apenas, diga comigo, sombra. Diga sombra. Tudo isso é apenas sombra, amados, daquilo que virá. A realidade, diga a realidade. A realidade é Cristo. O templo era uma sombra de algo. O povo de Israel foi sombra, a primeira aliança, de algo muito maior. Deus diz: Deus está dizendo, o céu vai tremer, a terra vai tremer, o mar vai tremer, e eu vou fazer com que a glória dessa casa seja maior. E essa glória é Cristo Jesus, e é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, amados, não é uma instituição. Muitos pensam que a igreja é uma instituição, que Jesus veio implantar uma religião no mundo, uma nova religião, uma instituição. A igreja é visível. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. A igreja, a Bíblia diz em Efésios, em Colossenses, é o corpo de Cristo. E nós fazemos parte, nós que cremos, fazemos parte do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Não é à toa que lá em Mateus, capítulo 12, versículo 6, Jesus diz: aqui está alguém que é maior do que o templo. Jesus falou que aquele povo não entendeu. Ele disse: aqui está alguém que é maior do que o templo. Lá em Coríntios capítulo 3, nós lemos na outra oportunidade, eu vou ler novamente, isso aqui é muito importante. Ele vai dizer que aqui no capítulo 3, vai repetir no 6, versículo 9, olha só, Paulo falando desse templo, dessa segunda casa maior, mais gloriosa, que a própria glória de Deus se fez carne e habitou entre nós, a glória do unigênito do Pai. Ninguém nunca viu a Deus, mas o unigênito que está com o Pai veio e mostrou essa glória para nós. Diz o versículo 9: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno, olha só, no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus, amém? Amém? Então, Paulo está dizendo, usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe um alicerce, outro constrói, porém cada um deve construir com cuidado. Versículo 11 diz, leia bem forte comigo: porque Deus já pôs Jesus Cristo, bem forte, vamos lá, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado, amém? O alicerce não é Pedro, amados, o alicerce é Jesus Cristo.
Ele vai falar da obra de uns de ouro, prata, pedra preciosa, palha, capim. Ele vai falar do tribunal de Cristo. Mas no versículo 16 diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo, e vocês são o seu templo. Amém? E por que nós somos templo? Alguns dizem, eu sou igreja, eu sou templo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, nós somos igreja, nós somos templo. Quem conhece a oração, meu Pai, que Jesus ensinou? Já ouviu aquela oração que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, meu Pai? Quem conhece? Eu não conheço. Como é que é a oração lá? Pai de quem? Olha só, é nosso, não é meu. A igreja é corpo, é grupo, é um edifício bem ajustado, o alicerce é Cristo Jesus. A glória da segunda casa será muito maior do que da primeira. Está falando do corpo de Cristo na face da terra. Depois que Jesus despojou todos os demônios lá na cruz, arriscou toda acusação contra nós, toda mentira, calúnia e verdades contra nós, mas Ele pagou o preço, amém? Amém? Olha que interessante, abra comigo Efésios capítulo 2. Aqui nós vemos, lá diz, em Ageu, então que vão trazer tesouros, as nações virão trazer coisas preciosas naquele templo. Agora fala para mim, o que é mais precioso do que a vida, amados? Coisas preciosas. O que é precioso? É a vida das pessoas. As nações viriam adorar a Deus, conforme essa glória fosse manifestada. Olha o que Paulo escreve aqui em Efésios, capítulo de número 2, versículo 12. Naquele tempo vocês, está falando de nós aqui, tá? Estavam separados de Cristo, eram estrangeiros. Por que ele está falando isso? Ele está escrevendo para Éfeso, uma cidade que ficava na Ásia Menor, atual Turquia, que não é Israel. Não estava escrevendo para os judeus, estava escrevendo para pessoas como nós, como eu e você, que não somos judeus, pessoas estrangeiras. Nós não tínhamos parte na aliança. Então ele está escrevendo, naquele tempo, nós estávamos separados de Cristo. O pessoal de Nova Andradina, Taquarussuba, Taiporã, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, Israel. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Leia o 13, por favor, bem forte. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo Jesus, amém? Estávamos como? Longe, e agora fomos o quê? Trazidos para perto, aleluia. 14 diz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou um muro de inimizade que separava os judeus dos não judeus. Está entendendo? As nações indo até o Senhor para adorá-lo e servi-lo, levando as coisas mais preciosas que existem. Aqui ainda em Efésios, capítulo 20, versículo 20. Vocês são como um edifício, estão sendo construídos sob o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental, olha só, não é Pedro. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus, amém? Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo, uma casa, um local de adoração dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornar uma casa onde Deus vive. Quem que vive? Por meio do quê? Do seu Espírito. Não foi isso que Deus falou para Zorobabel? Conforme a aliança que eu fiz quando tirei vocês do Egito, meu Espírito habita no meio de vocês. Agora está dizendo, por meio da aliança que foi feita por meu Filho, Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo o que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Com base no sangue do meu Filho, eu habitarei
dentro de vocês. Vocês são um edifício, vocês são a casa, vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Tanto é, vai em Jerusalém, não tem templo lá, sabia? Não tem templo em Jerusalém, acabou. Tem uma parte do alicerce, que é o Muro das Lamentações, Muro de Arrimo, o povo ora lá, é um pedaço do Muro de Arrimo, não tem templo. No lugar que ficava o templo, hoje tem uma mesquita. Mas o templo somos nós, diga, somos nós. Quem crê nisso, diga assim: a glória da segunda casa maior que a primeira. Mateus 12:6, Jesus diz: aqui está alguém que é maior que o templo. Aleluia, diga aleluia. Quem está entendendo? Mas isso, amados, dando por superado esse ponto, isso nós precisamos entender, que é para aquele que abre o seu coração, que entrega a sua vida a Jesus, que permite que Ele faça essa obra, assim como aquele povo permitiu. Aqui nós temos então, continuando lá em Ageu, ele profetizou, não foi? No 7º mês. Agora vai aparecer outro camarada aqui, um amigo nosso. Está ficando melhor a série, né? Tem um personagem novo agora. Se Deus permitir, vamos aprofundar em um momento oportuno. Aparece um camarada aqui chamado Zacarias, diga Zacarias. Significa Deus lembra, esse é o nome dele. Capítulo 1 de Zacarias, você que está com a Bíblia aberta em Ageu, vai ver que é logo em seguida aí, né? Sim ou não? Aqui no capítulo 1 diz assim: no 8º mês, diga 8º mês. Que mês que Ageu profetizou? No 7º, sim ou não? Se está escrito aqui não é à toa, tá, amados? Tem motivo. 7º mês foi o mês em que Salomão consagrou o templo. Quando Ageu profetizou no 7º mês, o povo sabia o que ele estava falando, mais ou menos outubro, certo? Vocês estão preocupados porque a glória da primeira casa era tanta? Eles estavam lembrando, foi quando Salomão inaugurou o templo. Então Ageu encoraja e diz que algo maravilhoso vai acontecer, que hoje nós entendemos, porém isso passa por algo. Então Zacarias, capítulo 1, no 8º mês, no mês seguinte, diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, como rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o profeta, olha só, Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido. Conhece o vô Ido? Conhece o Júlio César, o vô Ido? É o vô do Zacarias, olha só, Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aleluia, mandou que ele dissesse ao povo o seguinte: eu, o Senhor, fiquei muito irado com seus antepassados, com seus pais. É interessante isso, né? Já viu aquela situação quando alguém fala do teu pai, da tua mãe? É bom não mexer, né? Falar de pai e mãe é problema, sim ou não? Mas Deus, ele cutuca a ferida. Ele fala do pai e da mãe. Deus fala do pai e da mãe. Olha o que ele diz aqui: eu, Senhor, fiquei muito irado com seus pais, com seus antepassados. Portanto, agora eu digo a vocês: voltem para mim, e eu, Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Amém? Tudo isso vai acontecer se você voltar para Deus. E a palavra do Senhor para você nessa noite, meu irmão: volte para Deus. Se você voltar para Deus, Deus voltará para você. Deus está te chamando. Se você voltar para Deus, Ele falou para os antepassados, os pais: não sejam, versículo 4, como seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos, quando anunciaram essa minha mensagem, né? Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Jonas. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus, abandonem as suas maldades. Olha só que nota triste aqui: mas eles não me obedeceram. Olha que pergunta: e agora onde estão seus pais? Onde estão seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Não perca a oportunidade. Versículo 6: por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagens, avisos aos antepassados de vocês, mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Mas Deus castiga
para a salvação, amém? Hebreus diz, Deus corrige a quem ama, como um pai corrige um filho. Nós vivemos num mundo Nutella, chato, crica, mimizento. Você fala castigo, a pessoa já torce o nariz. Ai, mas Deus é amor. Mas onde você ouviu falar que Deus é amor? Ah, está na Bíblia. Então lê a Bíblia inteira, porque fala que Deus é amor. Porque Ele ama, Ele é justo. Porque Ele é justo, Ele corrige. Mas falar em castigo para esses mimizentos de hoje em dia é misericórdia. Mas diz, olha só o que Zacarias está dizendo para aquele povo. Mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. E aí morreram, acabou. Não, não, amados. Porque a graça do Senhor nos alcança, amém? Então eles se arrependeram e disseram, o Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou. Por causa dos nossos pecados, Ele fez o que merecíamos. Eles se arrependeram. O que foi que aconteceu com o povo? Que vimos no capítulo 1. Eles se arrependeram. Zacarias diz isso no 8º mês, dizendo, olha, porque eles ouviram a promessa. Essa promessa vai acontecer, mas deixe as suas obras más, abandone as suas maldades, deixem de ser mal, não faça como os pais de vocês, os seus antepassados. Abra comigo a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 13. Diz assim, portanto, estejam prontos para agir. Amém? Prontos para agir. Continuem alertas. Ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus. Não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos. Olha só, olha o pessoal com a visão distorcida do passado. Ai, era bom, ai, que era uma bênção, ai, que não sei o que. Não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Quando oram a Deus, quem ora aqui diga amém. Vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada uma tem feito, portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na terra, tenham temor, tenham respeito a Ele. Leia o versículo 18, vamos lá bem forte. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Falou do pai e da mãe de novo, hein? Aí é problema, né? Olha só, vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. 19, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. Aleluia! Que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês, em nosso benefício, amém? Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Deu o quê? A glória da segunda casa é maior que a primeira, amém? Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus, aleluia. Zacarias despertou aquele povo, falou, olha, vai acontecer, mas vamos arrumar, vamos preparar o terreno. Capítulo 2 de Efésios, vamos ler, abra aí por favor, capítulo 2 de Efésios. A palavra liberta, a Bíblia diz que a verdade é libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. Por mim eu ficava só lendo a Bíblia aqui para vocês, mas é preciso sempre falar alguma coisa. Eu lembro que quando a gente fala, a gente pode falar errado, então é melhor ler a Bíblia. Efésios capítulo 2, diz assim, olha que interessante, a partir do versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus, e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Olha só que situação.
Naquele tempo vocês seguiam um mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa, olha só, daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, aquele mesmo governo que Jesus derrotou na cruz, quando chacoalhou tudo, amém? Nós servimos a Ele, agora servimos a Deus, quem crê diga amém. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, ninguém é melhor que ninguém, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Oh, aleluia, versículo 4 diz, mas a misericórdia, diga misericórdia, a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Deus disse através de Zacarias, voltem para mim, eu voltarei para vocês. A Bíblia está dizendo aqui, que temos vida em união com Cristo, pela graça de Deus somos salvos, diga glória a Deus. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Versículo 8, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, mas é um presente, diga presente, aleluia, dado por Deus, oh glória a Deus. Então Zacarias no mês 8º, agora o versículo 10 de Ageu, neste mesmo ano, no dia 24 do 9º mês, amém? Mês seguinte, olha que bênção, mano, Deus falando todo mês para o povo. No 9º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. O Senhor Todo-Poderoso disse, e aqui nós temos outra advertência, agora envolvendo pureza, santidade. Versículo 11, o Senhor Todo-Poderoso disse, vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão, vamos lá. Suponho que alguém esteja levando na dobra da sua capa, vamos pegar aqui, né, o paletó, né, o blazer, um pedaço de carne que foi oferecido em sacrifício a Deus, isso era santo, certo? Então se a capa tocar num pão, num cozido, em vinho, azeite, qualquer outra comida, isso quer dizer que essas coisas também ficaram puras? É uma pergunta para os sacerdotes. Ageu fez a pergunta, os sacerdotes disseram não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí Ageu perguntou aos sacerdotes, e se alguém ficou impuro por ter tocado no defunto, e depois tocar em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficam impuras? Os sacerdotes responderam, sim, elas ficam impuras. Vamos entender aqui, rapidinho. Nós já vimos, se você quiser pode procurar lá no canal, o que torna um homem impuro, nós falamos bastante sobre isso. O livro de Levítico, ele ensina sobre santidade, sobre profano, sobre impuro e puro, certo? Então basicamente, para Deus, ou é santo, ou é comum, ou profano, algo comum que não é santo, ou é puro ou impuro. Os sacerdotes tinham que saber disso para explicar para o povo e ensinar o povo. Levítico capítulo 10 vai dizer justamente isso, vocês precisam estar preparados para saber diferenciar o que é santo e o que é profano. Hoje as pessoas vão assistir pregações no YouTube, não sabem separar o que é santo e o que é profano. Qualquer abobrinha que fala, está batendo palma. Vocês têm que saber separar o que é puro e impuro, Levítico capítulo 10. E eu só sei isso se eu comparar com a régua, com a base, que é a palavra de Deus. Então ele pergunta aos sacerdotes, faz essa pergunta, olha, uma coisa que é pura, um pedaço de carne foi oferecido em sacrifício, se tocar por aí nas outras coisas, purifica? Não, não purifica. E o que é impuro? Se sair tocando por aí nas coisas, torna impuro? Torna impuro, ok. Entenderam isso? O que Deus estava falando para eles? Vocês estão sabendo separar o que é puro do impuro? Aparentemente eles sabiam, porque as duas respostas estavam certas. Mas não adianta saber aqui, tem que saber aqui dentro. Fala comigo, não adianta saber só aqui, ó. A gente sabe o que é certo, amados, com base na palavra de Deus, mas a gente faz o que é errado. Eles sabiam, eles não erraram a pergunta, para depois falar, eu não sabia. Sabe, porque eu perguntei, você falou que sabia. E aí Deus vai falar o seguinte para eles, olha só, versículo 14, então Ageu disse, o Senhor diz que é exatamente isso que acontece com esse povo. Para Deus, são impuros todo o povo desse país, tudo o que eles fazem, e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. Que situação.
Tudo que eles faziam não servia para nada, era impuro. Deus não falou que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, sim ou não? Então vem Zacarias e fala, ok, vai acontecer, mas abandona as maldades, abandona as más obras. Agora vem Ageu, mês seguinte, fala, agora vocês sabem o que é certo e o que é errado, vocês vão fazer o que é certo. Trazendo para nós hoje, o que a palavra de Deus nos fala? 1 João capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos purificar com seu sangue de todo o pecado. O sangue de Jesus é poderoso para purificar de todo pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é justo, é fiel. O sangue de Jesus é poderoso para purificar de todo pecado. Quem está entendendo, diga amém. Porque se nós não fizermos isso, amado, todo sacrifício, toda adoração, tudo que nós fizermos, é impuro aos olhos do Senhor. Tudo que aquele povo estava fazendo estava errado. Porque a questão não é a forma. Eu posso vir aqui fazer a liturgia certinho, tocar certinho, pregar certinho, mas se estiver impuro, isso não serve de nada. E o que mais tem hoje são pessoas andando por aí, carregando as suas impurezas, porque não se arrependem, não confessam seus pecados a Cristo Jesus e uns aos outros. E aí não entende porque a coisa não está dando certo. Mas o Senhor te diz hoje, confessa o teu pecado, se arrependa do seu pecado, abandone o seu pecado em Jesus. O sangue de Cristo Jesus é poderoso para te purificar de todo pecado. Amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em Tito capítulo 2. Tito capítulo de número 2. Tem Tito na Bíblia? Tem, vai que tem, pode confiar. Igual tem Ageu, né? Muitos nem sabiam que tinha Ageu, né? Tito, capítulo 2. Tito foi um grande homem de Deus, discípulo de Paulo. Paulo está escrevendo a Tito agora, dizendo o seguinte, olha só, capítulo 2, versículo 11. Pois Deus revelou a sua graça. Aqui no versículo 1 em diante, ele está falando um monte de coisas, princípios, condutas que nós devemos ter, certo? No versículo 11 diz, pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos, olha só, a descrença e as paixões mundanas, e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz, em que aparecerá a glória, vai aparecer o quê? A glória a Deus, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Dê o 14, por favor, vamos lá? Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Amém? O que Ele fez? Purificou, nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer. Aquele povo estava impuro, sabia que estava impuro, mas o Senhor nos chama para sermos purificados, e nessa noite, em nome de Jesus, é o momento de você abrir teu coração, deixar Deus purificar a tua vida, para que a glória da segunda casa esteja sobre a tua vida, para que o Espírito Santo habite na sua vida, em nome de Jesus, amém? Olha o versículo 15, diz, ensine essas coisas, e use toda a sua autoridade para animar, e também para repreender os seus ouvintes, e que ninguém despreze você, amém? Glória a Deus. Olha que interessante, quase na hora já de encerrar o culto, vai dar 9 horas, eu vou falar mais 15 minutos, pode ser? Amém? Posso falar mais 15 minutos? Amém. Vamos lá para Ageu então, que esse episódio é um pouco maior, tá? Depois a gente desconta aí no próximo. Versículo 15 diz, o Senhor Deus diz, olha só que interessante, lá em Ageu, o que está falando para eles? Pensem bem
tudo o que aconteceu naquele dia, desde aquele dia, antes de vocês terem começado a construção do templo, que é que acontecia? Nós vimos no capítulo 1, só rolo e confusão. Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100. Se fosse até o lugar onde se faz vinho, querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei, com ventos muito quentes, com pragas nas plantas, com chuvas de pedra, e assim destruí todas as suas plantações. Mas mesmo assim vocês não voltaram para mim. Hoje mesmo, diga comigo, hoje. Fala para o teu irmão, é hoje, meu irmão. Não é amanhã. Deus não é dieta para começar segunda-feira, é hoje. Deus está falando, vocês lembram o rolo e confusão que era na vida de vocês? Vocês lembram como é que vocês estavam mal das pernas? Vocês lembram disso? Pensa bem, coloque o coração de vocês nisso. Mas hoje mesmo, diz aqui, no dia 24 do 9º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo, colocaram as fundações. Porque vocês tiraram o pé do chão. Fala comigo assim, eu tenho que tirar o pé do chão. Porque vocês tiraram o pé do chão, é hoje. Porque vocês acabaram de colocar os fundamentos, o alicerce do templo. Vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Vai acontecer algo. Se você tirar o pé do chão, se você abrir teu coração, se você tomar a atitude certa, algo vai acontecer. Olha só, mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, figueiras, romanzeiras, oliveiras não tenham produzido nada, leia comigo bem forte. Não, leia bem forte, vamos lá. De hoje em diante, eu os abençoarei. Por quê? Porque hoje eles colocaram o fundamento. Deus está falando para você, coloca o fundamento no teu coração hoje, não é amanhã. Pensa bem como estava a vida de vocês. Olha que interessante isso aqui. Abra comigo em Isaías, capítulo de número 1. Livro do profeta Isaías. Muito interessante essa expressão, pensem bem. Lá no capítulo 1 de Isaías, a partir do versículo 1, ele está exortando o povo, admoestando o povo, dizendo que Deus não ouvia a oração deles, Deus não aceitava a adoração deles, Deus não aceitava o culto deles, porque estava tudo errado. Versículo 16 diz, lavem-se, purifiquem-se, não quero mais ver as suas maldades, parem de fazer o que é mal. Diga comigo, parem de fazer o que é mal, e aprendam a fazer o que é bom. Olha só, olha o versículo 18, que interessante. O Senhor Deus diz, olha só, o Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir esse assunto. O que Deus falou através de Ageu? Pensem bem. Agora Deus está falando, vamos conversar, vamos ter uma conversa difícil, vamos discutir isso aqui, vamos arrazoar. Olha só, Deus está nos chamando, amados. Os seus pecados deixaram manchados de vermelho escuro, mas, olha só, mas eu os lavarei, aleluia, vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Leia o versículo 19 comigo, vamos lá. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz, amém? Vamos pensar, amados, vamos analisar, vamos entender. Deus está nos chamando. Versículo 20, mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra, e eu, o Senhor, falei. Quem está entendendo, diga amém. É hoje, porque hoje vocês colocaram. É interessante aqui em Isaías, porque diz assim, ó, vocês comerão das coisas boas da terra, amém? Mas se forem rebeldes, a espada vai comer vocês. É o que o texto diz no original, há uma troca de palavras aqui. Vocês devorarão o que há de bom, mas se desobedecerem serão devorados. Aí eu te pergunto, você quer devorar ou ser devorado? O que você quer? O que você acha? Você quer comer ou quer ser comido? O que você acha? Deus está falando, você quer devorar ou ser devorado? Ainda que você esteja todo sujo, vermelho, asqueroso, ficaremos brancos como a neve, limpos, purificados. Amém? Quem crê nisso? Volta lá para Ageu, abra lá comigo em Ageu, para a gente encerrar, vamos lá.
Para encerrar, versículo 20, nós temos algo maravilhoso aqui, uma promessa escatológica acerca do Salvador Jesus. Diz o texto aqui no versículo 20: naquele mesmo dia, diga comigo, no mesmo dia, dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo. E por que naquele mesmo dia, amados? Por que naquele mesmo dia? Porque foi naquele dia que eles colocaram o fundamento. Naquele dia eles tomaram atitude. Naquele dia eles fizeram o que tinha que fazer. Fala comigo assim: não despreze os pequenos começos. Sabe, amado, que a gente quer fazer coisa grande, porque um dia eu vou fazer, eu vou mudar minha vida. Não, é hoje. É hoje. Amém? Naquele mesmo dia o Senhor falou de novo com Ageu e mandou que ele dissesse a Zorobabel, o governador de Judá, o seguinte: quem era Zorobabel? Zorobabel era descendente do rei Davi, ele era descendente do rei Joaquim, ele era bisneto de Josias, o grande e último rei de Israel. O avô dele, Joaquim, foi levado cativo para a Babilônia, ficou mais de 30 anos preso na Babilônia, perdeu, ele não era mais rei, não era mais príncipe, não era nada. Mas esse homem aqui recebe uma promessa, ele representa algo muito maior do que ele mesmo. Como eu disse, Zorobabel, depois que estudarmos Zacarias, ele recebe palavras poderosas, ele está na genealogia de Jesus, tanto em Mateus como em Lucas. Olha que Deus diz a Zorobabel: eu vou fazer tremer o céu e a terra, amém? Já sabemos o que isso significa, a intervenção de Deus de forma poderosa, o controle de Deus. Eu vou derrubar os tronos dos reis, acabar com o poder de todos eles, vou destruir carros de guerra, quem andam neles, os cavalos também morrerão, os cavaleiros matarão uns aos outros. Quando aquele dia chegar, eu farei com que, em meu nome, você governe o meu povo. Pois você, Zorobabel, filho de Salatiel, é o meu servo escolhido. Eu, Senhor dos exércitos, todo-poderoso, falei. É interessante porque aqui diz literalmente: Zorobabel, te colocarei como o anel de selar. O anel de selar era o carimbo, era a assinatura, era o token, era aquele cartão que você só aproxima para comprar. O rei tinha um anel, o governador tinha um anel, e se ele marcasse com o anel, estava assinado, selado. Deus está falando: Zorobabel, eu te colocarei como um anel de selar. Aqui diz: você vai governar o meu povo. E é interessante porque Jeremias diz para Joaquim, o avô dele, presta atenção nisso, lá no capítulo 22 de Jeremias diz para o avô dele: Joaquim, ainda que você fosse o meu anel de selar, eu te arrancaria e jogaria fora. Agora Deus está restaurando a promessa, está falando para o neto, que não viu essas coisas acontecerem, porque aqui Zorobabel está representando Jesus, o verdadeiro anel de selar, a verdadeira autoridade do Pai, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, porque o Pai deu a ele. Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, meu servo escolhido. Hoje nós sabemos, amados, que Jesus, o descendente de Davi, descendente de Zorobabel, tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o anel de selar do Pai, a palavra de Jesus, o nome de Jesus, conforme nós já vimos lá em Filipenses, é o nome sobre todo nome, amém? E é em nome de Jesus que nós expulsamos demônios, é em nome de Jesus que os enfermos são curados, é em nome de Jesus que somos salvos, porque todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra. Então eu te digo nessa noite, aquele povo
receber uma promessa que eles não viram, que estava muito além do tempo deles. Mas isso está para nós hoje. Se eles creram, eles foram salvos, olhando para o futuro. Mas nós somos salvos olhando para Jesus, olhando para trás, para o que aconteceu. E o Senhor te diz nessa noite: o anel de selar, a autoridade do Pai em Cristo Jesus está disponível. O templo, a glória do segundo templo está disponível. A presença poderosa do Senhor está disponível, se nós abandonarmos nossas maldades, nossas práticas erradas, que recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, e nos purificarmos, mediante o sangue de Cristo Jesus. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Se você quiser se colocar em pé para orarmos, esse é o momento que você tem a oportunidade, hoje, de lançar o